Muito bom dia. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se na Junta de Freguesia do Beato. Viemos conversar com o seu presidente, Hugo Chambre Pereira. Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos ter recebido. Tenho aqui todo o gosto. Obrigada. Portanto, Hugo, gostaria que nos apresentasse um pouco, portanto, aqui esta identidade fantástica do Beato. Portanto, nós estamos aqui no Beato. O que é que nos pode dizer sobre, portanto, este espírito que podemos ver aqui no Beato, no que diz respeito aos seus valores socioculturais? O Beato é uma freguesia que é também bairrista, que é de lá profundamente de Lisboa. Acaba de ter, a nível de área, é uma área relativamente grande e, como tal, não há um centro de freguesia. O Beato é uma freguesia com vários centros, com vários bairros. É uma daquelas freguesias que, com a reforma de freguesias que ocorreu recentemente da cidade de Lisboa, manteve-se. O que acho que é uma vitória muito grande, não só a nível de junta de freguesia, mas a nível de população, porque mostra o grau de comunidade e o número de atividades que nós tínhamos e a capacidade de também no futuro, com mais competência da freguesia do Beato, se manter com o mesmo espírito que teve até hoje. E de facto temos feito nos últimos anos um reforço daquilo que é a nossa marca Beato, porque o Beato às vezes era conhecido pela falta de investimento que ao longo dos anos que teve. Ainda temos uma necessidade muito grande de também investimento, mas penso que estamos neste momento a inverter o ciclo e aquilo que também pretendo é de poder resolver vários problemas que existem, alguns deles há muitos anos e que ainda não estão resolvidos. Para isso temos algumas obras que acabam de ser também simbólicas. Houve uma reconversão total da mata e da Madre Deus, que é um parque que fica no cimo do bairro, que vai servir como um centro de atividades, um centro para nós fazermos exposições, também espetáculos, de convívio entre aquilo que é também a população, entre aquilo que é a freguesia do Beato, e serve de ponto de confluência entre os bairros da Quinta de Orives, da Madre Deus, Todos os Senheiros. Acaba por ser aqui uma zona central que serve de confluência e, como tal, um sítio que neste momento, sendo um parque também urbano de também excelência, com qualidade de espaços verdes, com qualidade de espaço público e também com as várias atividades que nós temos feito lá, ela permite que possa ser um ponto de convívio entre o conjunto de famílias. Está em marcha um plano de pormenor do Casal do Pinto, que é em outra área, a nível de freguesia do Beato, no centro da Peixeleira, e como tal vai também permitir nos próximos anos construir algo lá semelhante àquilo que nós fizemos a nível de mata e que vai também servir de centro para a parte mais alta, a nível de freguesia, Olais e também Peixeleira, e tudo isso serve para reforçar um pouco aquilo que é o sentimento de pertença que eu sei que a população tem e de também continuar que as pessoas possam também sentir que a junta de freguesia, como muitas vezes eu digo, que a junta de freguesia é o parente pobre do Estado, as juntas de freguesia a nível daquilo que é o nosso país acaba por ser um pouco isso, mas com o nosso próprio espírito de missão e o espírito de comunidade que temos, de poder sermos úteis para aumentar a qualidade de vida de todas as pessoas que moram aqui. Muito bem. E Hugo, diga-me uma coisa, eu sei que a cidadania é de facto um dos pilares fundamentais aqui do Beato. Gostaria que me falasse, portanto, do incentivo que a Junta de Freguesia do Beato, portanto, dá nesse sentido, de estimular a participação cívica das pessoas. Como é que tudo funciona? Eu acho que aquilo que eu vi desde cedo, quando tomei posse como presidente da Junta de Freguesia, é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Há muitas vezes, a nível de outro tipo de juntas de freguesia e outro tipo de poderes públicos, a ideia de que o poder público deve funcionar de forma sozinha e que deve ser o centro de tudo. Obviamente, é falso. Obviamente tem que ser o motor, tem que ser o líder de processo, mas temos que fazer um trabalho em rede. E há muitos parceiros locais, muitas entidades, coletividades, associações de moradores, associações cívicas, que estão disponíveis, escolas, estão também disponíveis a fazer um trabalho em rede connosco e estão também disponíveis com uma série de competências próprias que têm, com conhecimentos específicos, a poder ser úteis a nível de comunidade. E aquilo que temos tentado fazer é de potenciar todas as várias entidades que têm sede a nível daquilo que é a freguesia do Beato, mesmo a nível de empresas privadas que poder também fazer o mesmo, de forma a conseguir chegar a mais áreas e a conseguir que o trabalho possa ser mais também dividido por todos. A Junta de Freguesia assume um papel de coordenação
desse tipo de grupos. Foi por isso mesmo, por exemplo, que também criámos recentemente, há cerca de 2 anos, a Comissão Social de Freguesia, que todas essas entidades que são também convidadas, desde polícia municipal, Santa Casa, Zé Balis, escolas, coletividades, associações, todos são também convidados e convidamos a que faças uma reflexão global e que também ao mesmo tempo se faça planos de ação e que esses planos de ação possam ser participados por vários tipos de entidades, que acho que é a melhor forma de conseguir fazer aquilo ao trabalho. Como também complemento a isso tudo, temos também uma rede de voluntários, porque rapidamente nós começámos a ver que havia vários projetos que a Junta de Freguesia não tinha capacidade financeira, não tinha capacidade de recursos de manter ao longo dos tempos. Porque o problema às vezes não é só criar vários tipos de atividades. O problema é manter essas atividades a funcionar durante muitos anos. Exatamente. E manter um projeto que seja racional e que seja depois também, do ponto de vista financeiro, totalmente sustentável ao longo dos tempos. E para isso, ter uma rede de voluntários é fundamental. É também fundamental para fazer aqui um misto entre pessoas que, obviamente, têm que receber alguma coisa e outras pessoas como voluntários que façam. Portanto, temos e um bom exemplo, solidário. exatamente, e um bom exemplo. Biato solidário que é disso prova, não é? É um dos vários exemplos que nós temos. Temos um outro projeto, que é o projeto Minhas Gerações, portanto, gerações também, que é feito 100% com voluntários. Portanto, gerações. Ou seja, a nível intercultural, não é? Exatamente, a nível das salas de dança, do ateliê de corte e costura, aulas de pintura, aulas de teatro, é tudo feito. O conjunto de pessoas que são os formadores, são todos eles voluntários e que têm também permitido que cerca de 50 idosos possam ter momentos que sejam diferentes. E também teve uma outra coisa também interessante, Sim. É que como era um projeto aberto a todos, aberto a todas as faixas etárias, tem reunido, é por isso também que vem daí o nome, tem reunido não só a população mais sénior, que habitualmente é a população que mais participa em atividades dessas, mas também a população mais nova, que também tem participado. E tivemos lá peças de teatro e aulas de dança abertas ao público, em que eles têm feito atuações em que se mistura várias idades, o que eu acho que é um projeto que também acaba por ser interessante, e é um projeto que a nível de conjunto de pessoas que estão à frente das várias áreas de atividades que existem, todos eles são voluntários. E é um bom exemplo daquilo que é o espírito de comunidade que nós, há pouco eu estava também a falar. Portanto, avós e netos acabam, se calhar, por se encontrarem neste projeto intergeracional, não é? Projeto de gerações. Sim. E, de facto, a importância do convívio intergeracional acaba por revestir esta forma tão interessante aqui no Beato e também noutras juntas de freguesia, noutras freguesias, mas aqui em particular no Beato, e de facto, pronto, é bom. E o que é que o Presidente nos pode dizer, de facto, sobre o feedback que tem chegado, portanto, de pessoas de várias gerações que participam aqui neste projeto de gerações, curiosamente? Adoram. Não tenho dúvidas nenhumas que adoram e que querem sempre fazer mais atividades e estamos sempre a ver que tipo de pessoas é que podemos, que tipo de saberes que as pessoas podem ter para puxar para esse projeto de forma a poder ter outro tipo de atividades. Exato, cada pessoa dá o seu melhor. A nível também ponto cruz, vamos começar porque há uma senhora que está disponível a ser voluntária e que tem como saber, como uma área que gosta, é o ponto cruz e é mais uma das áreas que muitas pessoas gostam e que vamos passar a ter. Isso também depende sempre do tipo da aptidão das pessoas, dos voluntários que conseguimos, depende sempre disso. E falando da política de apoio à família, sei também que aqui o Beato, portanto, desenvolve vários tipos de apoio às famílias. Gostaria que o Presidente me falasse um pouco, portanto, dos tipos de apoio às famílias que aqui a Junta leva a cabo. Aí entra mais depois o Beato Solidário, onde está mais tem uma vocação mais específica para apoio global a nível de famílias, a nível também de indivíduos. A ideia foi o quê? Nós tínhamos várias medidas a avulso que por vezes não eram também comunicadas e se calhar muitas vezes a nossa mensagem não conseguia chegar a todos. E o Beato Solidário é um chapéu que depois inclui várias medidas que vamos ao longo dos tempos lá procurando ampliar, procurando ter mais medidas, mas já tínhamos várias medidas que eram também importantes. Uma delas, só para dar alguns exemplos, nós temos um espaço de saúde aberto desde 2007,
E o Espaço Saúde também vamos falar. tem um serviço de enfermagem que é gratuito para a população, que é recenseado. E como tal, era algo que muitas vezes havia pessoas que precisavam de mudar de penso, precisavam de controlar logo também a tensão, medir a glicemia. exatamente, a nível de injeções, às vezes quando é a parte de gripes, vão comprar aquelas vacinas anti-gripe e precisa-se que alguém que dê, e obviamente convém ser pessoas que tenham conhecimentos técnicos para conseguir fazer isso, e é um serviço que nós temos e que muitas pessoas têm atuado dentro daquilo que é também lá ao Espaço Saúde, para além de ter também consultas de clínica geral, dentistas, uma série de também especialidades, exato, a preços mais baixos do que aquilo que a nível do mercado existe. Depois, uma outra coisa que eu acho que é também importante é o programa, o programa Lá Enviado Consigo, que é um programa que visa fundamentalmente o apoio a nível de materiais, a nível de pequenas obras em casa, em residência. Exatamente, de um grupo grande de pessoas que nos pedem. Há também lá formulários próprios. Temos sempre, e isso é algo que muitas vezes eu refiro, sempre que nós queremos dar algum apoio social, temos sempre que ter um cuidado de sermos úteis, de conseguirmos atuar rapidamente, mas também de chegar aos casos que de facto mais necessitam, e muitas vezes aquilo que é a experiência que eu tenho é que as pessoas que mais necessitam não são as que vêm cá pedir mais. E temos que ter critérios e como tal tem que haver aqui um processo um pouco... Triagem? Não. Um pouco também burocrático, ou seja, a nível de requerimentos, de controlar aqui uma série de coisas, de forma a conseguir ver se as pessoas, exatamente, se as pessoas que estamos a apoiar são aquelas que de facto precisam. E temos muito cuidado com isso e acho que não pode haver uma política social sem ter essa noção muito clara. Um outro lado ao programa que nós temos, isso é ter um programa que é a nível também CL Lisboa, que é os descontos nas taxas de serviço da EPAL. Temos também uma própria lavandaria lá também social, com máquinas de lavar roupa, que eu acho que, e também secar roupa, que tem sido uma coisa importante, porque há muitas pessoas que não têm esse tipo de meios em casa e, ao mesmo tempo, como são máquinas lá industriais de 9 kg, permitem às vezes lavar aquelas colchas, aquilo que as pessoas em casa não conseguem. Bem como no mesmo sítio também temos os próprios lavadores lá sociais que permitem lavar tapetes, uma série de atividades que eu acho que é algo que em outros países é uma coisa que é muito comum e que em Portugal vê-se pouco. E como tal foi um reforço que fizemos, aproveitando as obras que tivemos recentemente nos balneários que tínhamos aqui ao pé, lá na Rua Galdim Pais, e aproveitou-se para incluir este projeto, que agora estamos só à espera que o outro lá balneário que temos a nível da Quinta de Orivos possa ter o aumento de potência do quadro elétrico para depois voltarmos também a metermos máquinas e replicar o projeto que fizemos cá em baixo, lá em cima, para tentar chegar ao maior número de pessoas possível. Falando mais um pouco sobre o espaço de saúde e sobre a importância do espaço de saúde na prevenção de doenças, nomeadamente as que matam mais em Portugal. Falo, por exemplo, das cardiovasculares. O Presidente Hugo disse-me há pouco que de facto as pessoas podem medir a sua tensão arterial, avaliar a sua taxa de glicémia, que no fundo são aspectos importantes para prevenir eventuais doenças cardiovasculares, não é? Perguntaria então ao Hugo se efetivamente, este espaço de saúde vai ao encontro das diretrizes para um estilo de vida saudável, no que diz respeito de facto à profilaxia e saúde. Sim. O que é que pode acrescentar mais? Já falou há pouco sobre isso, mas o que é que, atendendo ao contexto de prevalência de doenças cardiovasculares em Portugal, não é? Sabendo que é tão importante avaliar de facto a tensão arterial, a taxa de glicémia e outros fatores, o que é que lhe apraz dizer de facto sobre a importância, do espaço de saúde nesse contexto? Ou seja, a nível do espaço de saúde, ele não pretende ser um próximo substituto do centro de saúde e daquilo que é o trabalho a nível de Estado, que a nível de saúde, a competência está a nível do Estado e, como tal, há aqui um trabalho grande do centro de saúde que tem de ser feito e que eu acho às vezes tinha que ser reforçado porque, obviamente, que existe uma série de apoios a esse nível, mas muitas pessoas não têm bem essa própria consciência e por vezes tinha-se que ter mais ações. Uma das ações que nós também fazemos várias vezes são rastreios a vários níveis, porque é uma forma de conseguir de forma mais fácil de puxar as pessoas e dar a ideia daquilo que são os problemas que as pessoas têm.
Eu dou um exemplo, recentemente foi feito um rastreio no ponto de vista do audiovisual, no ponto de vista de medir da capacidade que as pessoas tinham de ver bem ou não, e foi visto que havia uma porcentagem muito grande de pessoas que não sabiam, mas que, no ponto de vista daquilo que é a correção, a nível de visão e tudo mais, que não estavam a ter, que tinham perdido com o tempo e, como tal, se calhar tinham que procurar outro tipo de apoio e às vezes esse tipo também alertas acaba por ser também importante. Havendo lá depois horários também específicos, não conseguimos ter a enfermeira lá ao dia inteiro, mas havendo vários, está sempre, ou manhãs ou tarde, está lá sempre. Alguém que tem conhecimentos profundos a nível de medicina e a nível da medicina mais também lá preventiva, é sempre útil que as pessoas possam ir lá falar com a pessoa, dizer o que é que têm, o que é que sentem, a pessoa também fazer alguns exames mais simples, de forma a que possa depois se sentir, exatamente, posso ter aqui um problema mais grave, poder reencaminhar, porque a ideia é um pouco essa, não é? Uma vez que o centro de saúde é a porta de entrada, portanto, dos cuidados de saúde em Portugal, né, os cuidados primários, é de facto fundamental que haja complementos. Certo, uma espécie de um alerta inicial, também se chama primário, para as pessoas poderem saber um pouco chegar aos cuidados primários, e para depois para ingressar. Continuar. Sim. Exato. E como é que funciona, de facto, a parceria, a interligação entre, de facto, o espaço de saúde e o centro de saúde? Assim, tem assim feedback de como é que funciona, de facto, essa parceria, porque como é importante também a análise do médico de família, não é? Que conhece o historial do doente e tudo o que... Ou seja, podia funcionar melhor, sim. Porque podia haver... Há sempre desafios, não é? A gente já sabe. Uma melhor também aceitação por parte do Centro de Saúde, da existência do Espaço de Saúde. E do Ministério da Saúde. Exatamente, e que podia servir um bocado também complemento. Não tem funcionado muito assim, mas vamos tentando falar, pelo menos a nível da própria diretora do Centro de Saúde, e tem sido tem abertura sempre para isso. Que é importante. Nos casos, fundamentalmente naqueles casos mais graves de pessoas que nós vemos que têm problemas também de saúde graves e que necessitam de um acompanhamento mais contínuo, vamos tentando enviar esses casos, referências em relação a eles, de forma a quando forem às consultas com o médico de família, haja alguma noção de que é um caso que nós achamos que tem que ser também acompanhado. Obviamente, que eu não ponho em causa, e uma das coisas que o Centro de Saúde que tem também pedido, e que são eles que têm de fazer esse próprio trabalho, como tal, são autónomos nisso. Eu quero ser útil, não quero estar aqui a retirar os poderes de ninguém. Mas é importante haver essa pré-análise ou essa realização de rastreios para de facto aferir como é que está o estado de saúde das pessoas que acolhem, não é? Esses rastreios, de forma a serem reencaminhados o mais brevemente possível para, de facto, os cuidados primários, não é? O centro de saúde. Mas tenho também sentido que a nível do centro de saúde da Afonso III, o nosso centro de saúde a nível de... Há receptividade, não é? Há também receptividade, temos algumas reuniões e que têm também procurado mudar o nível de funcionamento de algumas coisas de forma a que as consultas com o médico de família sejam mais rápidas, que era algo que antigamente não funcionava tão bem, e que ao mesmo tempo mais pessoas têm um médico de família. E noto isso, e é algo que é também positivo. Obviamente, todos nós gostávamos que a nível de saúde, quando se marca uma consulta, as coisas fossem todas elas mais rápidas. É um caminho que ainda temos que continuar. É um caminho. E por falar em caminhos, passaria agora à questão de facto dos próximos desafios que aqui o Beato tem para abraçar nos próximos anos. Portanto, na sua ótica, Presidente Hugo, quais são os principais desafios doravante, digamos assim? Ou seja, eu acho que com a reforma de freguesias e com o aumento de competências que as freguesias de Lisboa vão ter, e ficando o Beato igual a nível de área àquilo que atualmente há também há um desafio logo inicial, que é pegar nessas novas competências e provarmos que somos competentes a gerir essas novas competências. Refiro-me, por exemplo, a nível de varredura, a nível de limpeza das ruas. Nós fazemos regularmente um inquérito à população, que é o Governo Participativo, em que o último feito em 2011 deu como resultados que a preocupação número 1, a queixa número 1 que a população tinha, era a falta de higiene urbana, a falta de limpeza das nossas ruas. Temos procurado atuar nisso.
mas não tenho dúvidas que com o reforço de meios será uma área que vamos conseguir fazer melhor, mas para isso temos que provar, temos que mostrar que vamos conseguir. Depois também eu acho que a nível do conjunto de atividades que nós temos e daquilo que é a nossa própria dinâmica, temos que manter e temos que conseguir perceber como é que podemos também lá complementar e como é que podemos chegar a outros públicos-alvo, a outros targets. Sim. E para isso temos que, de forma contínua, apostar numa comunicação boa, numa comunicação que seja clara, que as pessoas no meio do fluxo de comunicação que eu diria que todos nós temos em casa e nas Sim. caixas do correio e toda a hora em todo lado, não é? Exatamente, que possam perceber e possam dar valor e dar algum tipo de atenção àquilo que é também a comunicação que a Junta de Freguesia faz e por isso mesmo fazer com que as pessoas possam participar cada vez mais no conjunto de atividades. Portanto, a cidadania também se faz a partir da leitura de publicações. Sim, aqui da Junta de Freguesia. Hugo, falaria então, perguntar-me agora. Deixa-me só dar um complemento, isso é parte a nível local. Depois, nós precisamos de investimento a nível de Câmara Municipal, mesmo a nível do Estado, em 3 grandes áreas. Necessitamos, a nível da própria reabilitação da autonomia urbana, de reabilitar vários prédios que temos, que muitos deles que são também privados, e isso parecendo que não dificulta muito. Poder haver aqui um investimento grande a nível daquilo que é a nível de requalificação de várias áreas, nomeadamente aquelas vilas operárias que ainda temos, Vila Dias, Vila Emília, também Vila Flamiano, uma série delas, que na Quinta do Orivos, que é um bairro municipal também, continuar no esforço que temos feito a nível de pressionar a Câmara Municipal e as Evaldos para atuar nisso e que temos tido sucesso e que temos tido frutos em relação a isso. É necessário concluir e neste momento depois também avançar na obra com o plano de também pormenor do Casal do Pinto para requalificar o bairro todo e que a nível de peixeleira também se possa ganhar mais vias de acesso, haver uma capacidade de ligar o bairro de forma melhor, a malha, fechar a malha, urbanamente também conseguir fechar alguns sítios que é necessário, requalificar áreas que neste momento, como são também espaços expectantes, acabam por estarem em mau estado e que tem que haver vida, temos que pôr lá pessoas para conseguir dar vida e fazer aquele centro de freguesia para nós termos 2 polos lá principais, que foi o objetivo que eu tenho desde que cheguei a nível de uma junta de freguesia, que possa haver 2 polos só fundamentais de atividades, de chamar as pessoas, com parques infantis, com parque de autonomia radical, com espaços verdes, locais que as pessoas, com o quiosque, como nós temos a nível da mata, que as pessoas sintam que são espaços de qualidade para poderem ao fim de semana irem lá durante a semana e que também que sirvam de sítios de convívio, de comunidade, que eu acho que é também importante. E, como eu disse, o Beato não tem um centro único, tem que ter sempre 2 centros. Apesar de conseguirmos descobrir quais são os 2 centros, temos que avançar naquilo que é também a requalificação disso. Uma outra necessidade que nós temos é de poder fazer uma ligação à rodoviária entre a parte da peixeleira e a parte das Charregas. É fundamental que isso também ocorra, porque nós, se um morador, eu lá na peixeleira, quiser vir à sede da freguesia do Beato, tem que passar por outra freguesia. Internamente não consegue fazer, porque temos a linha do comboio, historicamente, e uma diferença de cotas, uma diferença de alturas de terreno e de desníveis muito grandes, o que dificulta muito ao processo, mas neste momento, a nível de Câmara Municipal de Lisboa, estão a ser feitos os projetos, estão lá praticamente lá concluídos, nesse próprio sentido. Uma outra coisa que eu também gostava é que, com a requalificação da mata, da Madre Deus que tivemos, e hoje em dia temos um parque urbano de qualidade, poder ligar essa própria mata ao eixo da Galdim Paz e de uma estrada de Chelas que merece ser requalificado como um todo, e pode ser um bom motivo de fazer isso, poder ligar a mata e a Quinta de Santa Catarina, que neste momento não está a ser usada, poder ter lá uma ligação à mata, tudo ligado, poder exatamente requalificar, ficar um corredor verde que depois também se ligue ao outro espaço que nós neste momento, que o plano de promenor do Casal do Pinto está a ser pensado e está também a avançar para ter obra. E aí ficamos aqui com uma malha importante. O primeiro bairro do Grilo deve-se ligar a nível de Vila Dias, com um conjunto de hortas urbanas, que também temos e que tem sido também uma aposta nossa, de forma a poder não só requalificar os espaços que neste momento são baldios,
porque eu acho que não faz sentido, a nível de cidade, ter espaços que são também baldios. Temos que ser muito claros e muito honestos a perceber que não há capacidade financeira, se calhar, muitas vezes, de requalificar tudo como nós queremos, e aí faz sentido chamar a comunidade e que as pessoas também possam nos dar uma ajuda, porque muitas delas gostam de manter a sua horta, uma horta bonita, que tem o mesmo tipo de vedações, o mesmo tipo de rumos, não é cada um fazer à sua maneira aquilo que pretende fazer, que possa ter aqui alguma lógica, algum tipo de coerência, mas que as pessoas também possam também intervir. Ou seja, a nível dos eixos principais, em síntese, é a própria reabilitação alternativa urbana que precisamos e também estamos a contar com o quadro de apoio comunitário que vai haver, que aposta a nível de também reabilitação urbana muito, e que eu sei que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito um trabalho muito bom em relação a isso, de forma a poder voltarmos a ter aqui um processo de reabilitação urbana forte. A nível do espaço público, concluir o trabalho que temos vindo a fazer lá nos últimos anos e manter uma atividade e uma vida a nível de cultura, a nível de ocupação de tempos livres, a nível do desporto, a nível de também educação, que outras áreas, voluntariado, pegar nesse poder ter aqui um trabalho em rede, e isso acho que a Comissão Social de Freguesia deverá ser aqui o elo para conseguir fazer isso. Exato. E pronto, e no fundo tem de facto a ver com essa assunção do espírito de comunidade, não é? Exatamente. Intervenção comunitária, participação de junta de freguesia e de todos, não é? Em prol de uma qualidade de vida melhor a todos os níveis, não é? Exatamente. Basicamente é isso. E o que lhe apraz dizer sobre estas comunicações aqui do Beato? Temos aqui o Beato, que é o vosso boletim, não é? O boletim aqui da freguesia. Qual é o papel, portanto, desta publicação na disseminação, de facto, de informação aqui sobre a freguesia do Beato? Eu acho que é importante porque como nós temos uma série de atividades, temos muitas coisas e muitas atividades, e às vezes tem mesmo nível de obras e tudo mais. Exato, as pessoas, por vezes, não têm a noção de que alguns dos problemas que têm a Junta de Freguesia têm soluções para eles, e como tal, venham ter connosco para podermos ser úteis. E também, eu penso que é importante das pessoas também perceberem o que é que tem sido feito. Por exemplo, uma área que nós não falámos aqui, mas que é importante, a nível de comércio local. Há muitos anos que temos campanhas, nós não temos grandes competências nesse nível, mas temos campanha a nível de comércio local. Exato. Não só pequenas empresas, mas a nível de comércio aberto, pequenos cafés, de mercearias. Ainda continuamos a ter muito isso. Obviamente que com a própria lei das rendas houve aqui um retrocesso muito grande em relação a tudo mais, em consonância também com os aumentos do IVA. Exato. Há aqui uma série de dificuldades. O que nós podemos fazer é procurar que tipo de programas existem de apoio, poder sermos aqui quase um pivô entre os comerciantes e esses programas de apoio, e também, ao mesmo tempo, lutar para que algumas das medidas erradas possam ser corrigidas. A nível da lei do arrendamento, demos aqui um apoio muito forte. Cerca de 300 pessoas responderam às cartas que os senhorios enviaram, de aumentos de rendas, através aqui de um gabinete de apoio específico que também criámos, com umas minutas, porque obviamente nós temos também lá uma população que tem algumas faixas que, no ponto de vista social, precisa de apoio e às vezes precisa de apoio nessas coisas simples, que é, se ninguém for falar com essas pessoas, se ninguém os ajudar, eles têm mais dificuldades em conseguir responder de forma correta, e a sociedade está cada vez mais complexa, e do ponto de vista de lei está mais complexa. Por exemplo, eu recordo que a lei das rendas obrigava, quando ao senhorio enviasse a carta de aumento de renda, havia um prazo de 30 dias para conseguir responder. Isso parece-me que não é um prazo curto para muitas pessoas. Pois é, verdade. Ou seja, ou nós damos apoio, falamos com muitas pessoas, metemos os vizinhos a falar com todos os casos, para as pessoas virem cá ter connosco, para nós podermos responder em nome delas. Damos a única coisa que fazemos é que ela dá uma minuta de resposta e depois a pessoa envia, ou nós fazemos isso, ou então haveria muitos casos de pessoas que não iam responder e que iam aceitar condições que às vezes eram piores do que aquilo que a própria lei pedia. E isso é algo que contraproducente. Que temos que ter uma comunicação forte para poder chegar a todos, e o boletim serve para isso, os flyers servem para isso, temos um serviço de mensagens escritas para as pessoas estarem informadas daquilo que nós fazemos, newsletters que são enviadas também para uma base de dados forte, temos um Facebook que há uns tempos atrás, que eu soube, é dentro do conjunto de entidades públicas, está entre os 100 maiores
a nível do número de likes, número de gostos, e algo também que é usado cada vez mais para conseguir também comunicar. Temos um canal no YouTube de vídeos, vários, que também usamos, e tudo isso feito sem ter nenhum responsável de comunicação, sem ter nenhum departamento de comunicação. Somos nós próprios que vamos fazendo. Muitas vezes, quando nós queremos fazer um flyer, é um funcionário nosso que faz, e no último caso é que sou eu que faço o texto, ou faço o esquema, ou seja, é uma estrutura informal, não profissional, muito barata, mas que permite comunicar e que permite poder chegar. Porque uma junta de freguesia não tem aquelas tipo de estruturas do que é o Gabinete de Relações a própria Públicas. direção da habitação, a direção de comunicação, a direção social. de política social. Não temos isso. Temos uma estrutura mais simples, mais planar, um pouco feita com base naquilo que é o apoio de todos, e a nível de executivo, o executivo não é só para ir às coisas, tem que também trabalhar muito cá dentro para conseguir muitas vezes muita fazer praxis, não é? Muita praxis. Temos de ser muito pragmáticos. Pragmático mesmo. Portanto, eu gostaria de terminar esta entrevista perguntando ao Presidente Hugo, de facto, o que é que leva um jovem, portanto, perdoem-me se é verdade, é um jovem da minha idade, portanto somos jovens, o que é que leva um jovem, de facto, a apaixonar-se desta forma por esta intervenção comunitária ao nível político, e neste caso da política local? Como é que tudo surgiu? De onde é que vem esta paixão que já vimos que tem? Eu acho que... Este trabalho em equipe. Eu acho que também todos nós, para podermos muitas vezes conseguir reclamar contra aquilo que está mal, e eu acho que o nosso país, nos últimos anos, e mesmo nas últimas décadas, foram cometidos vários erros do ponto de vista político. Para conseguir reclamar, temos que intervir. Eu acho que é hipócrita aquelas pessoas que gostam de falar mal, mas depois nunca estão disponíveis para conseguir fazer nada. Para intervir, exato. E como tal, eu acho que aquilo que é o meu contributo para poder, para que aquilo que é a freguesia onde moro, poder ser melhor, foi me candidatar a presidente da junta de freguesia, e depois tentar fazer aqui um trabalho o melhor possível, com as dificuldades todas que temos, de forma a que se consiga mostrar que há diferenças na forma de também atuar do ponto de vista político entre o conjunto também e as entes, e que dar aqui o meu contributo social. Exato. Até porque aí agora estou mais livre depois de ter dado esse contributo como presidente da junta de freguesia, para poder trabalhar mais tarde no privado, para poder fazer o tipo de atividades que faço, dou aulas, faço aqui uma série de coisas, mas aí sinto-me que quando faço uma atividade mais a nível de também setor privado, já dei também o meu contributo social que todos deviam dar, de forma a poder, ao longo dos anos, mudar um pouco a forma de fazer política no nosso país, que não tem sido totalmente má, mas tem tido maus exemplos, e poder ter aqui um espírito de missão, que eu acho que às vezes falta um pouco, e que a nível de junta de freguesia o que é necessário é mesmo ter aqui um espírito de missão forte. As pessoas às vezes não têm bem a noção da falta de meios e que uma junta de freguesia é um órgão de facto muito pequeno, e que, como é o órgão mais próximo, é o órgão que tem que resolver tudo. Mesmo que por vezes não tenhamos competências, que tínhamos que ir pedir a outras entidades, a população, em primeira instância, e ainda bem que é assim, e é uma coisa que é positiva que seja assim, vem ter connosco para pedir, para resolver muitos problemas, muitos deles que até são problemas de empresas privadas. Dou um exemplo, quantas vezes problemas com empresas de TV Cabo, Zone, que ainda não chegou a... Coisas que não são da nossa alçada, não é? Os últimos gritos logo no ponto de vista tecnológico, que não chegou a fibra, as pessoas numa primeira instância vêm falar connosco. Exato. Para nós podermos intervir, para poder pedir... Pode ser que a junta resolva. Exatamente. Exato. Para que se consiga fazer isso. Mas isso denota também uma confiança. Exatamente, que estamos abertos a isso. Exato. E aquilo que eu penso é mesmo isso, que as pessoas venham falar connosco, exato, venham expor, não prometo resolver tudo, prometo tentar resolver algumas das coisas. Temos conseguido resolver muito, algumas coisas ainda estão à espera, vamos atuar naquilo que ainda está à espera. Olha, Hugo, muito obrigada por esta entrevista. Com todo o gosto. Gostei muito de conhecer, portanto, o que o motiva a estar aqui como presidente aqui da Junta de Freguesia de Beato, portanto, todos os seus projetos, tudo o que já foi posto em marcha e tudo o que também virá, não é? Muito obrigada, foi um prazer e desejo as maiores felicidades a si, aos seus e aqui ao Beato. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada.